Cristo esteja sobre vocês. Hoje é um domingo extraordinário. É aquele domingo que o Pai preparou para mim e para vocês. Sejam todos bem-vindos, pessoal do YouTube, do Facebook, do Instagram, todas as plataformas digitais que estão aqui a serviço da ministração da palavra do Senhor. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu tens cuidado de nós, né? Com o Teu amor. Nada supera o Teu amor. Pai, a Ti rendemos graças, porque mesmo em meio aos ataques, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas turbulências e adversidades que nós estamos vendo o mundo passar, Tu tens guardado os filhos e filhas. Por isso, Pai, a Ti rendemos graças cada vez mais, porque nós sabemos e provamos e vivemos este Teu grande amor. Este amor que cura. Este amor que liberta. Este amor que nos acolhe. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso, Tu és majestoso, e Tu estás entrando com providências hoje em cada pessoa, em cada casa, em cada lar, em cada pessoa que está conectada na Tua palavra. Sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Fique conosco até o final e veja o que o Pai preparou na Sua palavra para nos entregar hoje à noite, para que nós possamos prosseguir esta semana e até o seu retorno. Nós sabemos que vamos dizer assim, o que fazer quando a doença nos ataca, quando a doença ataca algum membro da família? O que fazer quando um relacionamento, vamos dizer assim, acaba, está chegando no final? O que fazer quando a própria família ela sofre? Quando os filhos sofrem? Quando o esposo, a esposa sofrem? E às vezes, inevitavelmente, quando a morte bate na família e perde-se um ente querido, o que fazer? O que fazer quando o emprego vai? Você perde o emprego. São tantas coisas que têm assolado e têm trazido tristezas para você, que agora eu peço e conclamo ao nosso grande Deus, o nosso Deus do amor, que prepare, através do Santo Espírito, cada filho e filha que está se conectando agora, para que possa receber a Sua palavra e as revelações. E talvez algumas respostas que você tem perguntado. Por que isso? Por que aquilo? Deus está olhando para mim? Deus não está me vendo? E às vezes você pensando que as suas orações não estão chegando no trono celestial. E eu digo, está sim, está chegando. Todas o Pai está escutando. Tá? Tem um momento certo de liberar. Às vezes é agora, espere um pouco, ou ainda não. E quando olhamos ao nosso redor, e assim no nosso olhar natural, percebemos que muitas coisas estão destruídas. O que fazer? Eu convido a você a abrir o Salmo 11, no versículo 3 e 4, onde em meio às tempestades que Davi passava, mas ele sabia exatamente o que fazer para tocar no coração de Deus. Eu já vou liberar uma primeira chave revelada hoje à noite, para que você também possa estar tocando no coração de Deus. E o que foi que Davi fez? Ele, diante daquelas perseguições, lutas, tudo, ele não perguntou a Deus nada. Mas sim, ele fez uma declaração
E eu quero que você também faça declarações. Você pode no seu íntimo perguntar a Deus, mas eu quero que você declare. Porque essa declaração, ela vai trazer você tocar o coração de Deus ali. Mas não faça qualquer declaração. Procure fazer a palavra de Deus declarada para Ele mesmo. E o que foi que Davi fez? Eu vou ler e a gente vai pegar essa chave aqui porque ela é poderosa. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, o que pode fazer o justo? Aí ele mesmo responde: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. E ele examina tanto o justo como o injusto. Mas aqui ele está frisando que o justo, quando ele declara que o Senhor continua sendo o Senhor e está no seu trono nos céus, é maravilhoso. Porque aí você está dizendo que você depende dele e não depende das circunstâncias que eu citei no início da ministração. Então todas elas vão estar dependendo unicamente da intervenção divina. O Senhor Deus está no céu. Ele está no céu. Tudo pode ruir ao nosso lado, mas Deus continua sendo Deus. E Ele continua lá no trono celestial, olhando para todos, os justos e os ímpios. Os justos receberão os galardões, as petições e as orações no seu devido tempo. É maravilhoso a gente saber que quando eu declaro que o meu Deus está no trono e Ele continua lá nos céus, Ele vai começar a transformar tragédias na minha e na tua vida em triunfos, em vitórias. Quando nós cremos, acreditamos e colocamos toda a nossa fé não no nosso intelecto comum, mas na confiança que existe um Pai que olha para mim e para você. Se nós observarmos quantas narrativas temos, nós vamos ver a história de José, o que fizeram com José, os irmãos, tudo. Mas Deus se estava preparando e capacitando no processo da sua vida. E nesse processo, ele teve várias tragédias, mas ele teve o triunfo que valeu e apagou com tudo, todas as tragédias. Porque o que Deus prepara para mim e para você é bem melhor. E a gente pode pegar outras tragédias dos outros homens de Deus, de Moisés, de Daniel. Tem eles que eles passaram provações, eles passaram o deserto, eles passaram, vamos dizer, a preparação, o processo de Deus. Mas Deus ainda continuava no seu trono. E cabe a mim e a você pedir em oração que Ele faça e que Ele haja em cada situação, minha e sua. Em cada situação das nossas vidas, nós temos que pedir em oração ao Pai que Ele haja com a sua intervenção. Nem que seja aquela intervenção sobrenatural que nós tanto falamos, mas creia e peça para receber. Quando eu olho a palavra do Senhor lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9, Deus deixa bem claro em sua palavra que Ele diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. O próprio profeta Isaías já estava declarando aqui que Deus pensa muito mais. O pensamento de Deus é maior do que o meu e o seu. É Ele que preparou isso para mim e para você, para que nós pudéssemos viver este sobrenatural.
E cabe a mim e a você, nos momentos de dificuldades, nos momentos mais difíceis, termos a humildade de colocarmos os nossos joelhos e a nossa cara no pó, na terra, e pedirmos a Ele com coração. Se eu pegar a palavra do Senhor aqui, que todos conhecem, Romanos 8, o versículo 31. Todos conhecem. Mas conhecer é uma coisa e colocar em prática é outra. Às vezes nós sofremos por falta de conhecimento. E eu digo, e às vezes, eu vou acrescentar, nós sofremos por não colocar em prática. E eu quero que quando você tenha o conhecimento, também você queira aprender a colocar em prática. Porque isso vai fazer uma grande diferença na vida dos filhos e filhas para enfrentar todas essas adversidades, essas coisas que acontecem para tentar nos destruir. Amém? E ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas? As coisas que eu citei no início da ministração. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, então estou dizendo que Deus é por mim e por você. Deus é por mim e por você. Deus é por mim e por você. Vamos exercitar um pouco aí. Eu queria que você aí, na sua casa, você repetisse 3 vezes. Deus é por mim. Deus é por mim. Deus é por mim. Se você quiser, você acrescenta: Deus é por meus filhos, Deus é pela minha família. Aí vai declarando aí. Entes queridos, conhecidos. Você já declarou para você, agora você declara para as pessoas que você ama. Amém? Faça isso. Porque quem será contra nós? É a continuação do versículo. Mas primeiro eu tenho que saber que não é quem está contra mim e contra você. É saber que se Deus é por mim e se Deus é por você, não importa quem se levante contra. Não importa que situação se levanta, eu quero que você use: Deus é por mim. Amém? Porque aí você declara, você vai colocando: Deus é por nós. E se Deus é por nós, alguém pode ter esquecido de você. Alguém pode ter esquecido de você. Pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um filho, pode ser um ente querido, pode ser seu esposo, esposa. N pessoas podem esquecer de você. Mas eu digo, Deus não te esquece. Porque Deus é por nós. Amigos, parentes, todos podem esquecer. O mundo inteiro pode esquecer. Mas tem um. O meu Pai Celestial, Deus, não vai esquecer de mim, de você. Deus é por você. Deus é por você. Ei, filho, filha. Deus é por você. E Deus está torcendo por mim e por você. Mesmo que o mundo todo esteja ao contrário. Mesmo que o mundo todo esteja querendo puxar o teu tapete, te destruir. Mas eu te digo, Deus é por você, Deus está torcendo por você. Imagine-se agora numa grande arquibancada, você no centro ali, e Deus chamando o teu nome, filho e filha, chamando pelo nome. Eu te conheço e eu estou torcendo por você, estendendo a mão. Tem coisa mais grandiosa a gente saber que Deus olha para mim, olha para você dessa forma, e torcendo ali. E todas as arquibancadas gritando o teu nome, principalmente o Deus gritando agora: ei, vencedor, ei, vencedora, filho, filha, vai, consegue, levanta, ânimo. Esse é o Deus que é por mim e por você. Ouça a voz dele, dizendo: filha e filha,
Grandioso Deus, maravilhoso Deus, está nos acolhendo agora, gritando o nosso nome. Não desista, filho. Lute pelos seus sonhos, lute pela sua casa, lute pela sua família, lute pelo seu emprego. Você é vencedor. Você é vencedora. Mesmo que você esteja dizendo, pai, eu estou cansado demais para continuar. Ele olha lá de cima e diz, eu vou te carregar. Eu vou fortalecer as suas forças. Eu estou desanimado demais. O mundo me pregou tantas peças, eu estou passando cada situação, eu estou passando... Aí você começa a jogar aquelas coisas negativas e o pai diz, filho, filha, eu estou te dando força. Receba a força que vem de mim para você lutar, para você prosseguir. Porque é preciso que você lute, é preciso que você prossiga. Ele está te levantando, Ele está te dando as forças. Não é Ele que vai lutar por você, é você que vai ter que lutar. Você vai ter que fazer a sua parte. Às vezes você vai ter que pegar a sua espada na mão, o seu escudo. Você vai ter que fazer a sua parte. Mas enquanto esta força você não consegue, você vai orando e pedindo ao Pai. E vendo uma ministração, e vai para a palavra, e louva, e adora ao Senhor, e reconhece. Porque quando você reconhece que você depende totalmente dEle, e quando você não consegue andar, como eu ministrei na quarta-feira, aí Ele te carrega no braço, e você vê só uma pegada na areia. E você, prosseguindo aqui em Romanos 8:32, ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? É maravilhoso a gente saber que o amor de Deus, que deu o seu próprio filho, por mim e por você, nós não merecíamos, mas Ele fez por amor. Amor a vidas. Amor por almas. Você sabe qual é o valor de uma alma, o valor de uma vida? É imensurável. Quando na igreja às vezes falamos, houve uma conversão de uma pessoa que saiu das trevas e veio para o reino da luz. Tomou a decisão de jogar toda a sua vida, de tudo que não prestava, fora. E vim para o reino da luz, buscar na verdade a palavra de Deus. Aí nós falamos que existe festa no céu. E existe mesmo, porque o Pai se alegra por uma pessoa, por um pecador que se arrepende. O Pai faz festa no céu. Por isso que é tão importante, quando você decide não mais pecar e vir para o reino da luz, saindo do reino das trevas. E é isso que o Pai faz. O Pai nos dá de graça todas as coisas. Eu quero que você volte aqui um pouquinho em Salmos 27, o versículo 14. Ele está dizendo para mim e para você, em sua palavra, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Que quando eu espero nele, e quando eu sou, ele diz, seja forte, porque eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte, forte, forte. E você também tem que ser forte diante das situações que tentam te puxar para baixo, tentam dar rasteira. Ele diz, filho e filha, coragem. É para que nós tenhamos a coragem. Porque nós sabemos que Ele está conosco, Ele está na nossa frente, Ele está lutando, Ele está do meu e do teu lado. E Ele diz, espere em mim, espere no Senhor. É grandioso esse nosso Deus, não é? Ele vai nos fortalecer. No meio do teu coração, a esperar nele, para que nós tenhamos as vitórias e que nós passemos as lutas
e que nós passemos todas as tempestades das nossas vidas. Todas essas coisas que eu citei, elas vão ser dissipadas. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Marcos capítulo 4. Que eu citei o que Davi fez, citei o que Isaías falou na sua palavra. Mas a palavra de Deus, ela é rica demais, ela tem muita revelação para mim e para você. É preciso que nós busquemos mais, é preciso que nós nos dediquemos mais, é preciso que nós estudemos mais, meditar para receber a palavra de Deus. Ó Santo Espírito, nos conduz cada vez mais neste manual da vida, para que nós possamos, a cada dia, sermos mais fortes em Ti, porque estamos fitados os olhos na Tua palavra, estamos falando a Tua palavra e estamos ouvindo a Tua palavra, comendo a palavra e bebendo a palavra. É isso que o Senhor quer, que nós tiremos os olhos dos problemas e coloquemos os olhos no Senhor. Amém? E Marcos, capítulo 4, o versículo 39, aqui é uma passagem narrativa conhecida, mas o que Jesus fez diante de uma situação que parecia um caos, parecia essas coisas que estão acontecendo no mundo, tudo que a gente olha é como se fosse uma tempestade. E o próprio Senhor Jesus vai nos ensinar, a mim e a você, a como sobrevivermos com Ele. Porque sem Ele, eu te digo, nem eu e nem você, nós não sobreviveríamos nem um minuto, nem um segundo da nossa vida. É por isso que nós estamos de pé, é por isso que eu e você, nós estamos aqui, para aprender mais dEle, e estar com Ele, e permanecer nele, para que nós possamos enfrentar toda e qualquer situação. Amém? Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Quando diz assim, naquele dia, ao anoitecer, porque já era quase o final daquela jornada do dia, e ele vai dizer vamos dizer assim, a sua palavra diz aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Ei, filho e filha, se tu está passando algo aí, se tua vida está necessitando de uma intervenção sobrenatural de Deus, esse é o momento. Porque é o próprio Jesus que diz para os seus discípulos: vamos para o outro lado. E hoje eu te digo, na tua vida, tu vai passar para o outro lado, porque é o próprio Jesus que está dizendo: ei filha, vamos passar para o outro lado. É um convite que o Senhor Jesus está fazendo. Vamos para o outro lado. E você é quem decide se vai, se entra no barco e vai com ele ou não. Amém? E deixando a multidão, eles os levaram no barco, assim como estavam. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Outros barcos o acompanhavam, porque na minha e na tua vida existem mais pessoas ao nosso lado, às vezes próximo e às vezes um pouquinho distante, mas existem pessoas ao nosso redor. E levanta-se vendaval para a gente e também atinge as pessoas. E as ondas se lançavam sobre o barco. Então não era qualquer tempestade, não era qualquer vendaval. Era algo, vamos dizer, terrível. E às vezes tem levantado coisas terríveis na minha e na tua vida para tentar nos destruir, vamos dizer assim, afundar o nosso barco. De forma que o barco começou a encher de água. Gente, às vezes se complica situações e o barco está enchendo.
e você não tem mais o que fazer. Aí você olha, Jesus está dizendo o quê? Está dormindo e sua cabeça está no travesseiro. É porque no momento da tempestade, para mim e para você, Ele está nos ensinando que não adianta a gente ficar agitado, a gente tem que o quê? Descansar no Senhor, descansar na sua palavra, descansar. Por isso que é espere no Senhor, descanse no Senhor, é no Senhor e não na tempestade. E aí sim Ele vai dizendo e falando e nos dando a instrução de como paralisar as tempestades. Quando você se acalma e coloca o travesseiro, a sua cabeça em conexão no travesseiro celestial, como a gente fala, aí sim você vai receber as instruções de como sair dessa situação, deste temporal. Amém? Mesmo que a água já esteja no barco. E Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram. Os discípulos o quê? Acordaram, né? Em situações difíceis, a primeira coisa que faz é correr para Jesus, né? Ora aqui, pastor, ora aqui. Mas que bom que você lembra de correr para receber a oração, a orientação e a palavra de Deus. Grandioso esse nosso Deus, porque nos capacitou para que nós pudéssemos ajudar, exatamente, as pessoas que nos buscam, as pessoas que estão querendo. Porque você vai ter que fazer a sua parte. Você vai ter que clamar. Clame ao Senhor, não clame a nós, clame ao Senhor. E que nós sejamos instrumento na vida de vocês cada vez mais. Mestre, não te importas que morramos? Era tão grave a situação, mas tão grave, que os discípulos já estavam vendo a morte. E talvez, em algum momento da tua vida, você esteja pensando aí, que não tem mais, você só está vendo a morte. Mas eu digo, cancelado e destruído, em nome de Jesus. Porque o Pai quer vida e vida em abundância. E Jesus se levantou. Imediatamente, quando ele se levanta, ele repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Como é? Jesus está me ensinando a mim e a você que diante das situações que se levantam, eu tenho que falar, repreender. Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. Você já fez isso? Diante desse temporal que se levantou na tua vida? Senão você vai dizer: aquiete-se, acalme-se, mar, em nome de Jesus. E o vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? É porque diante dessas situações, eu e você, nós vamos ter que dizer: acalma-te, mar, aquieta-te, vento. Em nome de Jesus. E acrescente: seja que situação for que tenha se levantado na tua vida, use a palavra de Deus. Você tem que liberar. Amém? Porque eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu e você, nós recebemos a autoridade de Deus para diante das nossas tempestades, diante dos temporais, nós decretamos que a situação ela se aquiete e acalme-se em nome de Jesus. Se você está passando aí algo na tua vida que necessita, em cima da palavra que foi ministrada, vamos declarar agora. Você fala aí e eu falo daqui. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que sobre este temporal, esta situação dos teus filhos e filhas, acalme-se vento, aquiete-se mar, em nome de Jesus. Amém. Porque às vezes ficam dúvidas, muitos têm dúvidas, né? Em saber se o temporal que se levantou é de Deus, ou é do inimigo, ou é obra maligna. Porque tem muitos que perguntam: será que o Senhor quer me ensinar algo diante disso? É claro que nós
temos algo a aprender, mesmo que seja uma adversidade. Mas nem sempre é Deus querendo nos ensinar. Às vezes nós aprendemos, mas com situações também levantadas pelo inimigo. Porque quando você olha, Jesus, mais na frente, quando ele sai dali, que aqueles outros barcos também são alcançados por esse grande milagre. Porque quando você recebe um milagre na tua vida, outras pessoas também recebem esses milagres. Porque você é um doador, você recebe, o Pai doa para a gente a graça, a misericórdia, os milagres. E os milagres também alcançam demais pessoas. Nem que seja pelo testemunho, mas são alcançados. E quando a tempestade vem, estava ali todos aqueles barquinhos juntos também. Mas quando Jesus entra em cena, na minha e na tua vida, e nos ajuda e nos ensina a liberarmos a sua palavra, outros barquinhos serão agraciados. Amém? E quando a gente fica naquela dúvida se é ou não é, Deus permitiu, porque tem coisas que mesmo sendo obras malignas, Deus permite. Em Romanos, não, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, 2 Coríntios 4:4. Ele diz assim: o Deus desta terra cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então tudo que o inimigo puder fazer para cegar os nossos olhos, para que a gente não enxergue a obra de Deus, ele vai tentar fazer na minha e na tua vida. Por isso que tem tantas coisas acontecendo por aí. Mas ele continua: mas não pregamos a nós mesmos, mas nós pregamos a Jesus Cristo, o Senhor. E a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. É Deus que está dizendo que se tem trevas, tem que resplandecer a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Na face de Cristo brilhou o conhecimento para mim e para você, para que a glória de Deus estivesse na minha e na tua vida, por meio de Cristo Jesus, na sua face. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que tudo é sete, provém de Deus e não de nós. Para que nós não nos gloriemos, nós não se achemos, como nós falamos, que somos nós. Não. Nós somos vasos de barro. O Pai é quem tem todo o poder para agir na minha e na tua vida. Amém? De todos os lados somos pressionados. Como é? De todos os lados nós somos pressionados por aquelas coisas que eu comecei a ministração. Mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Podemos ser até abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Gente, é maravilhoso, porque as pessoas pensam que tudo é Deus. Não, tem coisas que são de Deus e são coisas que são do inimigo. Tempestade, catástrofes, mortes, tormentos, tudo de ruim que vem para as nossas vidas, se estiver incluído no matar, roubar e destruir, é obra do inimigo. Então, todas essas coisas. Mas por que acontece? Porque às vezes Deus permite acontecer. Mas eu te digo, o maior culpado de todas as tragédias que acontecem no mundo inteiro hoje, de peste, de tragédias, de tudo, o próprio culpado é o homem mesmo. Porque através do seu pecado, através
das iniquidades e transgressões da legalidade que o inimigo acha. Você diz, mas teologicamente como pode isso? Porque assim, quando nós falamos, teve uma passagem que, quando Jesus estava expulsando um demônio, aí eles chamaram Jesus de Beelzebu, chamaram de... Ele era o próprio inimigo expulsando o inimigo, e Jesus explicou, não, que casa dividida não prospera. Como é que pode? Aí Jesus explicou na teologia. E no caso da tempestade ali, que foi narrado em Marcos 4, Deus não podia ter liberado aquela tempestade. Porque senão como é que Deus ia entrar em conflito com Ele mesmo? Se Deus fazia a tempestade e depois se acalmava. Deus não trabalha dessa forma. Ali, como eu falei, mais na frente, pela narrativa, iria acontecer uma libertação de um demoniado que tinha mais de 2.000 demônios. Era uma legião grande. Então, aquela tempestade foi ocasionada por obra maligna para evitar que Jesus chegasse do outro lado. Mas tudo que se levanta, seja obra maligna, na minha e na tua vida, Jesus vai estar nos ajudando e nos dando as orientações, as coordenadas para a gente acalmar e aquietar o temporal. Amém? Quando você quiser ver Deus agindo na tua vida nesses momentos mais difíceis, quando você quiser ver Deus entrando em ação, paralisando, se conecte com Ele. Tenha intimidade mais com o Pai. Peça, desejo de coração. Vamos ver o que é que diz a palavra lá em João 14. Versículo 9 e 10. 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? O versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então toda a palavra de Deus que é pronunciada é o próprio Deus falando para mim e para você, para que nós usemos em toda situação da minha e da sua vida. Para algumas vezes nós paralisarmos, para algumas vezes nós sobressairmos, para algumas vezes acontecer o sobrenatural, o milagre. Você já imaginou em todo o mal ser limpo na terra, ser exterminado, ser retirado? Como seria bom? E você dizia, é possível? É possível. Se todas as pessoas ouvissem a palavra de Deus, a palavra revelada, e não as que estão sendo ministradas, porque o inimigo tem usado muitas pessoas, vou dizer assim, muitos religiosos, que ficam só no superficial, e a palavra não chega com força e poder da própria revelação de Deus. E eles são deturpadas, são várias doutrinas. E isso complica, isso não chegando, existem as divisões, as casas divididas. E se todos se aprofundassem na palavra e no seu conhecimento, e todos recebessem revelações de Deus, o resultado seria aprender, digerir, estudar, meditar e aplicar. E quando a gente diz aplicar a palavra de Deus, é o que eu aprendo aqui, eu coloco na minha vida, eu ensino, e eu quero, eu declaro, e o meu desejo
é que vocês coloquem na vida de vocês. Porque é o evangelho de um Cristo vivo, o evangelho que tem que ser ministrado e aconteça alguma coisa. Não pode ser uma simples narrativa. Porque a simples narrativa, ela não transforma, ela não modifica, ela não recupera. E é por isso que nós temos tantos testemunhos, porque quando a palavra ela é ministrada, algo extraordinário acontece. É por isso que hoje é um domingo extraordinário. É aquele domingo que o Pai preparou para mim e para você, para que a verdade deles chegue até você, que toque no seu coração. Porque eu sou apenas um instrumento e o Espírito Santo é quem vai te convencer. O Espírito Santo é quem vai dizer: filho e filha, venha. Filho e filha, olha aqui, eu começo abrindo a tua mente, eu começo abrindo as tuas revelações, eu começo abrindo para que você viva e dê testemunho do que a minha palavra fez. E eu pergunto a você, comece a perguntar para você mesmo, como Deus faria em cada situação dessa que você passa. Acrescente. Que palavras, Senhor, Tu me dá nessa situação específica? Me revela. E você vai ver que vai começar a surgir uma palavra de Deus específica para o momento que você está passando. Então, em toda a sua jornada, até o retorno de Cristo, o que a palavra de Deus diz para a minha vida, hoje, aqui e agora, nesse exato momento, nessa situação, talvez nesse temporal, o que a palavra de Deus diz? E Ele vai começar a te responder, porque é o próprio escritor, o Espírito Santo de Deus, que vai te levar a conduzir a palavra de Deus, e não os falsos ensinos. Vá para a palavra. Você, para decifrar se é falso ensino ou não, você toma como base a Bíblia. Aí você pergunta: está escrito? Está. Então é aqui que Ele vai me revelar. E você vai pedir revelação. Você vai se esforçar, você vai ter coragem de deleitar-se na leitura, no ouvir, no ver e aguardar a resposta, porque Ele te responde no tempo certo, no momento certo, porque Ele faz para mim e para você. Ele vai começar a revelar as mais altas revelações celestiais que nós falamos tanto, mas você tem que desejar no íntimo do seu coração. Amém? Quando Jesus deixa claro que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, é porque é o próprio inimigo que é o ladrão. Não é Deus que é ladrão e está permitindo isso ou aquilo. O homem foi o causador. Porque lá em Deuteronômio 28:15, você vê que Deus adverte: se vocês pecarem, todas essas coisas, quais as coisas? As coisas ruins, elas acontecerão. Então o homem dá muita brecha. Aí você pergunta: mas por que isso aconteceu? Eu vou dar só um pequeno exemplo para que você entenda. Você sabe que existe a lei da gravidade, né? Se eu jogar uma coisa para cima, ela vai descer. Se eu jogo um objeto pesado para cima e fica embaixo, vai cair na minha cabeça. Então já existe uma lei que foi Deus que criou de todo o universo. Mas se eu jogo e não saio de baixo e me, vamos dizer assim, ocasiona um dano, eu quebrei um princípio, eu quebrei uma regra. Existe, eu sei que existe, mas eu joguei e fiquei embaixo. Quebrei. E quando a gente quebra, a gente colhe o quê? O resultado. E o resultado às vezes é desagradável, às vezes é desastroso. Por isso que as coisas ruins acontecem. Porque tem muita gente quebrando os princípios de Deus, do reino de Deus. Deixa eu só para vocês, já que nós entramos nesse ponto, deixa eu lembrar você que quando Adão ele foi criado, colocado ali no Éden, Adão era o Deus daqui da terra. Ele tinha poderes, ele tinha tudo, estava nas mãos dele. Ele podia fazer o que quisesse. E o mundo estava nas suas mãos e ele era o Deus daqui dessa terra. Quando ele peca, ele entrega toda essa autoridade que recebeu de Deus
para as mãos de quem? Do inimigo. Para que aí por isso que o Deus deste mundo, que era o Deus, que não era Deus, era o diabo, começou a praticar essas coisas e a trabalhar nos corações dos homens. Lá, depois você dá uma lida novamente, 2 Coríntios 4:4, né? Aí você diz, mas eu queria me aprofundar um pouco mais. Vamos abrir aqui o que é que diz Lucas 4, para você entender. Porque Adão deu a autoridade para o inimigo. Lucas 4:6 diz assim. Isso foi na tentação, quando o diabo leva Jesus para ser tentado, ele lhe diz, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Aqui o inimigo, ele estava tentando o Senhor e ele disse que tinha recebido de Adão toda a autoridade e todo o poder desta terra, porque Adão tinha dado para ele quando pecou. Para a gente entender um pouco essa questão da autoridade. Mas, eu te digo, ele era até a obra da cruz. Porque quando Jesus retomou toda a autoridade, mas ele ainda permanece na terra. Por isso que nós temos que, muitas das vezes, lutarmos e enfrentarmos, termos coragem e seguirmos com fé na palavra. Porque ele ainda permanece aqui. Ele não é mais o Deus deste mundo, mas ele ainda tem a permissão de ficar aqui. Amém? E então é muito importante que eu e você, nós saibamos disso, e quando nós colocamos em prática esse princípio, essa revelação, aí nós entendemos que a autoridade dele foi tomada e a autoridade dele foi passada para nós usarmos neste mundo. E ele está aqui. É por isso que nós a todo tempo estamos o enfrentando. Jesus já o venceu, mas ele ainda permanece aqui. Então o defender, o resistir é comigo e com você. Amém? Porque você vai ver que todo tempo o inimigo ele tem levantado barreiras na tua vida. Em todo tempo o inimigo tem tentado causas, doenças, enfermidades, desastres, tudo isso aí acontecendo no mundo. Até nas finanças, tem famílias aí que estão sendo atacadas, finanças, né? Eu te convido a abrir aí em Efésios capítulo 6, o versículo 10, onde a palavra do Senhor diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Todo mundo conhece. Eu não vou ler. Não, eu quero que você leia em casa, é um dever de casa para você fazer. Eu quero que você leia completo. Todinho. Mas aqui eu vou ficar no 10, que ele diz, finalmente. Ele está dizendo, para mim e você, nós nos fortalecermos em quem? No Senhor. É só Ele, o Senhor Jesus. E no seu poder. O poder que o Espírito Santo concede para mim e para você, para nós enfrentarmos todas as coisas. E aqui vai falando da armadura de Deus. Eu quero que você em casa, você vá lendo, porque quando ele diz, sede fortalecidos no Senhor e na sua força, é porque eu e você, nós precisamos ser fortalecidos em Deus e no seu poder, porque sozinhos, no nosso natural, como a gente diz, na nossa carne, na nossa força, a gente não consegue. Por isso que você diz, eu estou tentando e não consigo, sempre tem derrotado. Gente, é sério. Quantas e quantas palavras nós temos recebido, né, de pessoas dizendo, está tentando, pastor, mas não consigo. É só se fortalecer no Senhor e no seu poder. Agora tem que buscar, tem que ir mais a fundo. Então, nós estamos vivendo muito superficial, gente. E é preciso a gente se aprofundar nas coisas de Deus. Tem um relato que, quando houve uma experiência, o moço lá que estava segurando umas cordas, eram quase 100, 200 homens, aí um dirigível daquele subiu e muita gente saiu pendurado nas cordas, e uma boa parte caiu, morreu, se machucaram. Mas de todos esses que estavam segurando ali, um permaneceu, e quando foi subindo aquilo para o alto, as pessoas ficaram esperando aquele cidadão cair. Mas ele não caiu.
Então eles subindo no alto, pendurado numa corda. E depois, quando o dirigível chegou no chão, muitos foram perguntar para ele o que tinha acontecido. E ele deu um grande ensinamento. Ele disse: se eu simplesmente segurasse na corda, eu não teria conseguido ficar essa 1h40 lá em cima, com vento, com tudo. Mas eu me lembrei de uma técnica. Em vez de eu segurar na corda, a corda era... Aí ele fez um laço, um nó, e conseguiu com que ficasse sentado na corda. Porque ele tinha conhecimento de manuseio de corda. Então a corda era quem sustentava ele, não mais ele sustentando a corda, segurando na corda. O que eu quero dizer com esse exemplo? É que tem muita gente segurando na corda e cai, como muitos caíram. Mas quando você aprende o manuseio daquela corda, em vez de você segurar na corda, a própria corda é quem te segurar, era como se fosse um pequeno laço assim. Eu vou mostrar só aqui. Era como se fosse um pequeno laço, e aqui segurou, ele sentou. Existe uma diferença. Tem muitos que estão segurando na corda e não estão aguentando, estão caindo. E eu te digo, eu quero que você sente hoje no conhecimento da palavra. Eu quero que você sente hoje no Senhor, que é quem está dizendo que vai dar toda a força e o poder e o conhecimento. E hoje você pode escolher estar segurando na corda ou utilizar-se da corda, da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, do que Ele está dizendo para mim e para você, para que nós seguremos com confiança, com fé, com força e não caiamos. Porque nós temos que nos manter em pé. O inimigo vai fazer o tempo todo coisas para nos derrubar. E nós temos que... A nossa luta vai ser, não é para cair, é para se manter em pé. Mas se cair, o justo é levantado 7 vezes. Então, quando nós somos fortalecidos por esta corda desse exemplo, que é o próprio Deus, a sua palavra, os seus ensinos, a sua prática, aí sim, nós estamos na força, finalmente, fortalecidos no Senhor e no seu poder. Entendeu? Senão você depois rebobina, você volta à administração e entende o conceito que aquele moço, ele sobreviveu às alturas e por um longo período. Por quê? Porque ele soube utilizar a ferramenta que estava, que poderia ter sido igual aos demais, mas não foi. E hoje eu te digo, você pode ser igual aos demais que estão sofrendo aí, mas você tem a escolha de se segurar no Evangelho, se segurar em toda a palavra de Deus. Aqui acorda nos momentos mais difíceis da minha vida e da tua vida. Segurar nas promessas de Deus, mesmo que balance, mas nós continuarmos nas promessas de Deus. O inimigo vai fazer de tudo, vento, temporal, para te fazer soltar. Mas eu te digo, não fique na posição de soltar, mas fique na posição de estar com Deus. Assim nós podemos resisti-los. Porque graças a Deus Ele nos ensina a nós resistirmos. É interessante. Vamos ler aqui o versículo 13, a parte B. E havendo feito tudo, ficarmos firmes. Estais, pois, firmes. Fiquem em pé. Isso que Deus vai fazer para te dar força e para você permanecer em pé. Números. Vamos ver aqui a palavra de Deus em Números. 13. 32. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, espalharam um relatório negativo. Gente, palavras negativas, coisas negativas, destrói. É como a incredulidade, destrói os milagres.
E todos que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. E aqui era o relatório dos 10 espias. Mas eles não conseguiram entrar na terra prometida. Somente os dois que acreditaram, tiveram fé, prosseguiram na palavra de Deus. E a dúvida às vezes tem tirado os meus milagres e os teus milagres. Não haja como aqueles espias. Persista na palavra de Deus. Diga: dúvida, eu resisto a você. Dúvida, eu resisto a você. Dúvida, eu resisto a você. Declare. Porque se isso é um temporal que se levantou, é dúvida, então acalme esse temporal. Em nome de Jesus. Dúvida, eu resisto a você em nome de Jesus. Se vier o medo, também diga: medo, eu resisto a você em nome de Jesus. Medo, eu resisto a você em nome de Jesus. Medo, eu resisto a você em nome de Jesus. Mateus 8, 29 diz assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Foi aí onde Jesus nos deu toda a autoridade contra o inimigo. Vamos resistir. Vamos ficar firmes contra todo o mal que tem se levantado. Vamos abandonar a descrença. Vamos andar pela fé. Vamos declarar o que nós queremos ver e não o que nós estamos vendo e nem vivendo. Vamos andar nesta fé. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Eu e você, nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu reconheço Deus como meu Pai. Eu reconheço Jesus. Eu reconheço o Espírito Santo. Eu sirvo a Deus. E você vai declarando o que você quer ver. Eu sou filho de Deus. Eu recebo a minha cura. Eu sou filho de Deus. Essa situação está resolvida em nome de Jesus. E você vai declarando a todo esse temporal para que ele vá paralisando e se dissipando. Declare aí na sua casa. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Pai, a Ti rendemos graças, porque Tu liberaste a Tua palavra, revelações poderosas, para que Teus filhos e filhas, diante de certas situações, se posicionem, resistam ao inimigo. E compreenda que a Tua vontade é boa e perfeita e agradável. Nada de ruim vem de Ti, Senhor, somente o grande amor. Então tudo aquilo que veio de ruim para a Tua vida, você declare Deus agindo, expulsando, repreendendo. Repreenda esses males aí. Pai, a Ti rendemos graças, em nome de Jesus. Assim nós entregamos cada filho e filha, Senhor, que nos acompanhou, que esteve aqui presente, para que Tu possas estar derramando mais dessas revelações sobre eles. Pai, derrama esta semana, Senhor, de grandes revelações, grandes encontros contigo, Senhor. Pai, abençoa cada filho e filha, abençoa as famílias, abençoa todos aqueles, Pai, que estão vendo, estão assistindo pelas plataformas digitais, e que você também receba essa bênção e possa compartilhar com outras pessoas. Compartilhe esta mensagem, se gostou, dê um like, para que mais pessoas também possam receber a palavra de Deus. Nos encontramos na próxima quarta-feira, a partir das 19 horas, na quarta do Sobrenatural de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e resistam como aquele homem. Ele não segurava a corda, mas fez a corda segurá-lo. E eu quero que Deus te segure para você resistir em todos os momentos da tua vida. Resista na palavra, se firme na palavra, se apoie na palavra. Amém? Fica na paz e receba o grande abraço e o amor de Deus descendo sobre tua vida. O poder do Espírito Santo derrama sobre cada um, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Sejam todos abençoados.